Agora nós vamos mostrar o que é o balanço hídrico. Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o meu objetivo é socializar o conhecimento. Então vamos ver o que é balanço hídrico. Bom, vamos ver como funciona o balanço hídrico. Quando você faz um reservatório, tem dois tipos básicos de reservatórios. Um reservatório que fica com água é chamado de reservatório de retenção. E tem um reservatório que, quando chove, enche de água e depois fica vazio. É um reservatório de detenção. E tem dois tipos de reservatório, detenção e retenção. A retenção, por exemplo, ele às vezes ele fica com uma parte fixa de água e outra parte fica com água de vez em quando. E a água desce, mas ele sempre tem água. E, de modo geral, nos Estados Unidos, as pesquisas mostraram que quando tem um reservatório de retenção, sempre fica com água, aumenta a propriedade de 28%. Eu já vi loteamentos que os lotes que iam ficar em frente aos reservatórios com água assim, eles aumentavam os preços dos lotes. Esse é um lote, um lugar onde tem um reservatório de retenção. O que nós temos que calcular, esse reservatório de retenção não vai ficar seco na época que não tem chuvas. Então você tem que fazer o cálculo de maneira que quando tem época de seca, ele tenha sempre um pouco de água. Não fica completamente seco para você não passar vergonha, né? Eu já vi projetos que pediram para dar examinado e eu falei, a pessoa responsável, esse reservatório vai ficar seco 2 vezes por ano. Então a pessoa pensa se vai fazer ou não. Toma cuidado. Esse aqui é o esquema do balanço hídrico, né, que nós temos mês a mês. Você tem um reservatório, a água entra, vem de fora, e a água se infiltra no solo, a água ela evapora, tem a precipitação, e quando chove dá um overflow. Tudo isso é levado em consideração, né? Você tem a vazão base, que ela vem de fora, é a evapotranspiração. Às vezes você pode tirar a água para irrigação. Eu já fiz projetos que você tira água para irrigação, para outras coisas. Então, a precipitação geralmente a gente usa mensal, né? Esse RO é o escoamento superficial, o runoff, que a gente chama. Esse runoff mensal sobre 1000 vezes a área, o RV. O RV é aquela equação do Scheller, famosa. Aí a área impermeável, e a área da bacia. Então, a infiltração, a gente representa por I ou por T, né? Essa infiltração é a forma de Darcy, a condutividade hidráulica, o G é o gradiente, e A é a área, né? Então, você calcula quanto se infiltra. Também a gente calcula em metro por dia. A gente, quando vai calcular o gradiente, às vezes, num reservatório, eu tenho uma parte plana e eu tenho uma parte que não é plana. Então, eu tenho uma parte plana, que o G, o gradiente é igual a 1, e a parte que não é plana, eu tenho uma declividade, o G vai ser igual a 0,5. Então, eu tenho uma diferença. Às vezes, eu não costumo calcular a diferença, eu estou aqui só para mostrar que isso pode fazer com diferenças, né, da gradiente hidráulico. A evapotranspiração média mensal, a gente calcula pelo método de Brenner-Creedle, né? Calcula a evapotranspiração, né? Esse outros pode ser para obra de irrigação. Às vezes eu preciso de água para irrigação, eu vou tirar do reservatório. Então existem essas coisas. Eu também já vi exemplo, eu já mencionei reservatório que tinha água de reuso de outro lugar que entrava no reservatório. Entrava com uma entrada. Então tem que estar sempre lembrando dessas coisas. Eu tenho uma entrada que é da vazão base e essa entrada é da água de reuso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bacia com 10 hectares, né? Tem uma infiltração de 0,10
metros por dia, que é 4 milímetros por hora, a infiltração baixa até, tá bom? Eu tenho uma vazão base de 0,032 litros por segundo por hectare, que eu posso ter calculado isso pela regionalização hidrográfica, ou por uma vazão mínima. Eu tenho uma área impermeável da bacia de 75%, eu tenho o RV aqui que é 0,73, eu tenho o volume diminuído da qualidade das águas pluviais, eu uso o Persiflush de 25 milímetros, vezes o RV, vezes a área, me dá 1.813 metros cúbicos. E eu vou pegar só a metade, eu vou deixar uma metade sempre 906 metros cúbicos, o resto varia. Você que escolhe, pode deixar várias, deixar um WQV, ou metade WQV, ou vários WQV, esse volume. Então, o volume que eu escolhi foi de 906. Você escolhe, a profundidade é 0,9, né? E se eu tenho 906 metros cúbicos por 0,9, dá 1.007 metros quadrados. O runoff, a chuva que entra, eu tenho aqui o P, eu tenho a área da bacia, eu calculo quanto chove por mês. Então, eu tenho a prestação mensal, eu multiplico aqui, me dá o valor que chove por mês. A infiltração, a lei de Darcy, que eu já mostrei, eu tenho o A, o Q e o G, eu tenho a área da superfície do reservatório, que é 1.007 metros quadrados, né? Eu faço de conta que 90% está no fundo e 10% está nas laterais de declividade. Então, eu tenho o gradiente hidráulico de 1 e aqui é 0,5, só para mostrar como calcula essas coisas aqui. A infiltração está aqui, eu tenho aqui, eu calculei ela aqui e ver quanto ela vai dar metro cúbico por dia, né? E durante 31 dias, em janeiro, vai dar 1 metro cúbico por mês. Aqui o método da evapotranspiração, né? A evapotranspiração, no mês de janeiro, tem 141 milímetros, que eu já calculei. Então, eu tenho a área da bacia, eu calculo quanto evapora por mês. Por dia, podia calcular por dia, mas já tenho já por mês já. A vazão base é o seguinte, a vazão base a gente usa muito a regionalização hidrográfica, né? Ou pode ser uma vazão mínima. A gente usa muita vazão, o Q710, aquela vazão ecológica. É a vazão base que vai ficar sempre. Não é fácil de achar vazão base. Às vezes, para achar vazão base, eu uso o método de Thomas. É o método ABCD de Thomas, que é um método bastante meio complicado, né? Feito em 1981. Eu tenho isso no meu site, como calcular isso aqui. Dá bastante trabalho, mas não é tão difícil também. Existe também o método de Meiboom, a gente também usa também para verificar isso aqui. Eu já usei esse método de Meiboom também, mas também é um método mais complicado. Eu preciso de dados bastante... Às vezes a gente não tem todas as dados para o método de Meiboom. Então, a vazão base aqui eu vou fazer de conta que eu tenho o Q710, 0,032 litros por segundo por hectare. Então eu calculo a vazão base aqui, ó. Eu consegui calcular a vazão base. Eu calculei por 31 dias do mês de janeiro. Então, no resumo, eu tenho o seguinte: eu tenho o mês de janeiro, eu vou pegar os 12 meses do ano, né? Eu tenho a precipitação, eu tenho a evaporação, eu tenho a precipitação que vai ficar dentro da represa, né? Eu tenho a evaporação na represa, a infiltração na represa, e eu faço, se eu vou retirar água, eu coloco a retirada de água e entra a vazão base, e aí eu faço o controle da vazão, quanto entra e quanto sai. Eu sei que eu tenho que deixar sempre, no mínimo, um volume lá embaixo. Não posso deixar ficar seco. O grande problema é ficar seco. Então, esse é o método que eu já mostrei para vocês aqui, né? Aqui eu tenho de julho até dezembro. Não há problema nenhum. Então, eu sempre consegui deixar uma vazão suficiente aqui para não zerar, deixar zero. Esse é o
Agosto chegou a 198 metros cúbicos, não ficou vazio. É para mostrar que você tem que calcular isso aqui. Eu sei que isso parece fácil, mas o difícil é obter os dados, né? Da vazão base, a evapotranspiração, que tem que ser bem calculada, o dado de infiltração, isso dá bastante, porque o resto, esse balanço é fácil, mas tem que tomar cuidado, porque você pode passar vergonha, faz um reservatório e chega na época de uma seca, o reservatório fica vazio. Tem que sempre tomar cuidado com isso. Meu nome é Plínio Tomás, como já falei, eu tenho um site com 49 livros gratuitos, e se alguém tiver uma dúvida, é só encaminhar para mim aqui o e-mail pliniotomás@gmail.com. Abraços e obrigado.